Comitê de entidades visita obras na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão. Trabalho que deveria ser concluído até o fim deste mês está praticamente paralisado. Prejuízo para empresários, moradores e motoristas. A interdição em uma das avenidas mais movimentadas de Ribeirão começou há 2 meses. No local está sendo implantada uma galeria de água pluvial, que vai ser interligada até a 9 de julho para diminuir os alagamentos das ruas Bernardino de Campos e São José. A obra foi vistoriada pelo Comitê de Acompanhamento, formado por entidades e empresários, que identificou desorganização, falta de segurança, ausência de trabalhadores e lentidão. É uma coletânea de equívocos que a gente está observando aqui. Tanto é que nós convidamos a empresa, a prefeitura, o setor responsável pela obra, ninguém compareceu, a obra está paralisada, não existe nenhuma comunicação por que ela paralisou. Não vai ser entregue, com certeza, no prazo que era previsto no cronograma, que eles mesmos soltaram, né? Depois a gente pediu bastante que esse cronograma fosse facilitado para as pessoas que estão em volta aqui entenderem esse cronograma. Então, realmente é muito preocupante, né? Muito preocupante. A gente chegou aqui e ficou extremamente decepcionado, porque é um dos primeiros quarteirões que vai subir para a área central. Se o primeiro está com essa falta de cuidado, com má sinalização, com fragilidade para as pessoas andando na calçada, muita sujeira, sem muita zeladoria de conservação do passeio público para as pessoas transitarem e entrarem nas lojas. O Antônio tem um comércio de ar-condicionado automotivo exatamente em frente ao local. Esse deveria ser o melhor período de vendas para ele, mas o faturamento só tem caído. Mesma situação vive a Maria Luísa, que fez um investimento alto no ponto e não tem tido retorno. Então, um transtorno, o movimento caiu demais aqui dentro, esqueceram de nós. A cada dia que a gente conversa com o pessoal aqui, eles falam que é 60 dias da obra. O serviço caiu 40%, os clientes não vêm mais. Eles esqueceram de nós fazer aqui as limpezas aqui de recolher o lixo. Todo dia a gente tem que chegar aqui e arrumar os lixos daqui, porque os rapazes, os andarinos, vêm aqui e jogam para fora. Então ficou muito difícil para nós aqui não. Eles não dão um prazo limitado para a gente acabar a obra. As vendas já caiu mais ou menos uns 40%, 50%. Se é numa época de inverno, a gente até consegue manter. Agora, na época do movimento, não tem como fazer, não tem como trabalhar. Ou, às vezes, os clientes trazem o carro aqui, depois do serviço acabado, a gente tem que mandar lavar o carro. Mais um prejuízo para a gente ainda. Caiu uns 50% desde quando começou a obra. Porque, inclusive, até o sistema de trabalho mudou. Porque eu tenho que me adequar, eu não consigo atender o cliente aqui, então eu estou me deslocando até o cliente para fazer esse atendimento. O cliente não consegue vir aqui, não tem acesso, né? Até tem o acesso local, mas não tem vaga, né, que dê para parar. A minha entrada, que eu tenho 2 vagas que dá para o cliente acessar ali dentro do meu espaço, também não tem como, porque tem sempre equipamento ali na frente. Segundo o cronograma inicial divulgado pela Prefeitura, essa intervenção deveria terminar até o fim de setembro. O problema é que, segundo os empresários, há semanas praticamente nada vem sendo feito no local. Por aqui são 3 quarteirões importantes interditados, 2 na Avenida Francisco Junqueira e 1 na Rua Comandante Marcondes Salgado. E quase nenhum trabalhador atuando neles. Eu trabalho aqui na Francisco Junqueira faz 26 anos e nunca vi nada na minha vida que nessa bagunça que está aqui. Ninguém resolve nada. Vem aqui o pessoal da prefeitura analisar aqui certinho a obra, fica meia hora e vai embora. Os funcionários chegam às 8, quando é 2 horas da tarde os caras vão embora. E fica parado do jeito que está parado aí. A gente não foi informado, não chegou nenhum comunicado, inclusive eu verifiquei com todos os comerciantes vizinhos aqui, ninguém foi avisado e não teve nenhum suporte, ninguém avisa quando que vai terminar, não tem previsão de nada. Aqui tem uns 10 dias que está parado, não tem ninguém trabalhando. E aí, como é que fica? Boa pergunta. Só que as contas, principalmente impostos, não param de chegar. A alternativa para eles tem sido procurar um outro lugar para instalar a empresa. A gente tem que pagar, que nem um aluguel. Eu fui conversar com um rapaz do aluguel, o proprietário aqui me deu um mês para não pagar o aluguel. Mas daqui para frente a gente tem que arcar com as despesas, né? Tem como. Se o movimento cai, a gente vai deixando de pagar certas contas. Muita gente aqui está querendo já sair. Eu sou um deles. Eu já falei já que se ficar mais uns 2 meses aqui, eu não vou aguentar mais não. Vou ter que fechar a oficina. Vou ter que arrumar outro lugar para poder trabalhar. Eu não tenho como nem fazer a mudança aqui do local em função do equipamento que eu tenho ali dentro, que para tirar eu preciso de um guincho, não tem como um guincho acessar aqui. Então, assim, fora o investimento que eu fiz no ponto, né, quando eu mudei, fiz toda a parte elétrica, adequei tudo para o que eu precisava de maquinário e não tem como nem eu pensar em mudar daqui, porque é outro gasto e
e a gente não tem nem previsão de quando acaba a obra, né? Isso é o que mais me preocupa. Os comerciantes alegam que em conversas informais com os trabalhadores da obra foi dito que houve um erro na execução dos cálculos. Parte do serviço precisaria ser refeita. Essa possibilidade gerou a convocação de uma audiência pública na Câmara, através da Comissão de Mobilidade, já que ninguém apareceu para participar da visita. A gente vai enviar um novo ofício agora, pedindo uma explicação com relação a esse trecho inicial aqui da Marcondes Salgado com a avenida. A avenida é uma avenida importantíssima da cidade, mas a Junqueira está interrompida. A gente quer que a Prefeitura e a Secretaria de Obras e a própria construtora se manifestem. A gente pediu para eles virem aqui para a gente dialogar, para a gente explicar para os moradores, para os prestadores de serviços. A cidade toda está em obras, a gente sabe da dificuldade que a construtora tem, que ela tem às vezes terceirizar algumas coisas da obra, e a gente está observando que está com uma dificuldade muito grande de gestão da obra. Para o presidente do Sincovarp, a prefeitura não aprendeu com as falhas em outras obras problemáticas da cidade e continua pecando na comunicação. Com isso, toda a região sai prejudicada. Ela dá acesso também à parte central da cidade, né? Então, com certeza, os estabelecimentos comerciais vão ser afetados aqui de forma indireta. Às vezes não é no trecho da obra, mas nas adjacências aqui está muito difícil as pessoas chegarem, né? Não tem estacionamento, de novo, né? Não tem, que a gente pediu um estacionamento previsto quando a obra está interrompida para que haja giro no estacionamento, que seja rotativo. Então, a gente está vendo vários defeitos aqui, irregularidades, que nós apontamos desde o início do Comitê de Acompanhamento das Obras, com 22 entidades, e empresas e serviços e comércio, e a gente está observando aí uma falta de zeladoria na obra, que é muito preocupante. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A audiência pública para discutir a situação foi agendada para 9 de outubro. A Secretaria de Obras informou que o cronograma segue normalmente, mas vai checar todas as questões citadas aí na reportagem. Quanto à reunião, a pasta disse que não foi convidada a participar e tomou ciência somente após a sua realização. Assim, aguarda receber as demandas do comitê. Para falar mais sobre esse assunto, conosco o professor Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo aqui no nosso Núcleo de Jornalismo. Marrara, mais uma obra que, pelo visto, não vai ser entregue no prazo estipulado pela Prefeitura. Está faltando, de fato, o planejamento nessas intervenções, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André. Realmente falta planejamento nessas intervenções, nessas obras. O que a gente tem percebido, André, é que a Prefeitura tem conduzido inúmeras obras simultaneamente, muitas obras na região central, impossibilitando o trânsito na região, impossibilitando o comércio na região. Isso mostra que falta planejamento. Essas obras deveriam ser encadeadas de maneira racional e não todas realizadas da mesma maneira. E o que a gente percebe, André, é que a Prefeitura tem tido dificuldade em controlar os cronogramas dessas obras e realizar uma fiscalização efetiva. São várias obras acontecendo ao mesmo tempo e aí os empresários estão pagando a conta dobrada, já que não faturam, né? E ainda continuam honrando aí com as cobranças. Existe alguma saída para esses empresários? Olha, André, sim, sempre existe. Sempre que uma pessoa física, um cidadão ou mesmo um empresário sofre qualquer tipo de dano em razão de uma atuação do poder público, como a construção de uma obra, essa pessoa pode procurar a responsabilização civil do município para que aqueles danos sofridos sejam devidamente reparados. O que é muito importante, André, é orientar essas pessoas para que efetivamente guardem todos os comprovantes de danos sofridos, tenham os dados a respeito de perda de clientes, tenham os dados a respeito de perda de faturamento por conta dessas obras, ou seja, que eles juntem provas para efetivamente fazer uma solicitação de reparação dos danos materiais causados. Enquanto a nossa reportagem estava lá no local, junto com esse comitê, fazendo então o nosso trabalho, o pessoal não percebeu ninguém trabalhando ali. E segundo os comerciantes e moradores, eles alegam que, na verdade, essa obra está parada há semanas. É algo que não dá para admitir, né? Não dá para admitir, André. Na verdade, a lei de licitações, que também trata desses contratos de obras, impõe que se tenha um cronograma de execução das obras e esse cronograma deve ser cumprido. Então, toda vez que o cronograma é atrasado, é preciso apurar porque ele foi atrasado. E, além disso, André, é preciso que a Prefeitura tome algumas medidas de boa gestão.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é muito importante que a Prefeitura comece, em primeiro lugar, a alertar com antecedência a população a respeito dessas obras. E, em segundo lugar, a Prefeitura deve manter uma comunicação constante com essas pessoas e empresários que são atingidos a respeito desse cronograma, até para que esses empresários possam se organizar. Porque o que a gente percebe, André, desses testemunhos, dessas falas, é que as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer. Ou seja, a Prefeitura não tem desenvolvido uma comunicação efetiva com essas pessoas que estão sofrendo um dano para melhorar a cidade em razão dessas obras. Os comerciantes tiveram uma informação extraoficial de que pode ter acontecido um erro na execução da obra, talvez por isso, então, todo esse atraso. É algo que, de fato, merece ser investigado. Com certeza, André. Todo atraso de cronograma, todo descumprimento de contrato tem que ser investigado. Pode ser, André, que no caso concreto o erro tenha sido devido à Prefeitura ou que o erro tenha sido cometido pela empreiteira que é responsável pela obra. Então isso tudo tem que ser apurado, isso tudo tem que ser verificado em um procedimento interno da Prefeitura, mas não se pode, André, deixar a população sem informações. É muito importante que a Prefeitura se comunique melhor com essas pessoas e, de novo, se essas pessoas sofrerem danos significativos, como a perda de clientes, como o fechamento do comércio, elas podem buscar essas medidas de reparação, porque nenhum empresário é obrigado a assumir todos os prejuízos em razão de uma obra que vai beneficiar a cidade toda. Dr. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Um abraço, André. Até mais.